dia, ou boa noite, ou pela madrugada, que quando você ler essa revelação, por que uma revelação? Porque é uma palavra que designa originalidade, oportunidade, sabedoria, repetição e o que? Vou falar assim, paixão. Quando eu falo paixão, aqui no livro de Gênesis, vocês podem acompanhar aqui do ladinho, aqui é uma leitura simples. Eu posso fazer despertar em cada ser o nome santo do Senhor. Capítulo 27, página anterior ao capítulo 28. E ao fazer essa revelação, o Senhor fala aqui no momento em que havia uma família, que era aquela família, era da descendência de Abraão. Eu vou falar assim, o que acontece com a descendência de Abraão? Abraão, ele disse, eu tenho de tudo. Mas perto de Abraão, ele tinha que formar uma aliança. O que era essa aliança? Era trazer para aquele filho uma revelação de um parentesco que era longe. Mas veja só, o que aconteceu? Aí você diz, Esaú gostava de quê? De caça, não era caça? Jacó era de lentilha? Será que nós podemos celebrar esse ensinamento? Aí ele diz, o que aconteceu um com o outro? O pai chega a Esaú, seu irmão da sua caçada. Olha só o que está escrito. Veja só, o que aconteceu naquele momento. Aquele que foi transgressor, que saiu, ele pegou a primogenitura, quer dizer, a primogenitura daquele pecado. Ou seja, ele não haveria como ser abençoado. Porque aquela mãe lhe impôs dura servidão, porque a mãe indicou aquele caminho para o filho. E aí o que aconteceu? Saiu para outro lugar para encontrar a família da mãe, que não era uma família que Deus diz assim, aquela aqui, a voz de Esaú chorou, que dizia, meu irmão, aquele em que estava na tenda da habitação onde estava o Senhor, foi servir a outros irmãos e viverás da espada. A espada quer dizer a lei. E quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua serviço. Quer dizer, não havia mais como trazer uma semente original para introduzir um evangelho puro. Haveria o quê? Uma disenção. A espada quer dizer disenção, separação. É como dois irmãos, dois altares que não se juntam. Quando eu posso falar assim, não me leve a mal, não estou julgando. É um momento, quando eu falo assim de um louvor, do louvor do Evangelho de Fogo. Aí outros só gostam da harpa. Louvores da harpa. Por quê? Sacode o seu jugo e a dura serviço. E o outro é o quê? Batalha. Espada, obediência, orvalho. Mas o que aconteceu aqui? Quando houve essa transgressão, não se juntaram mais. Nem pai, nem mãe, nem família de mãe com a família do pai, daquele que saiu como um transgressor, que nem ele conseguiu agradar mais a sua irmã, nem ao Senhor. Que o Senhor já me deu um entendimento que posteriormente eu vou estar lendo sobre aquela parte que o Senhor encontra Jacó, e Jacó luta com Deus, para que o Senhor diz, não, como ele pedia, o Senhor não vire o teu semblante fora do que eu estou querendo, desejando paz também. Não tinha esse entendimento, porque nada faltava, justamente porque diz aqui, Esaú lhe respondeu, Isaque, seu pai. Olha só. Então lhe respondeu Isaque, seu pai. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e o seu orvalho que cai do alto. Ele era o que? Um ser inspirado pelo Espírito Santo. Por quê? Ele orou durante 20 anos para ter um filho. Não foi Isaque? Foi Isaque. Verás a tua espada, e se verás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirá o seu jugo da tua serviço. O que é? A tua serviço representava aquela condição. Ele desejava um altar, um véu,
E a outra desejava o quê? A separação, a disenção, o fim. Por quê? Julgava aquela filha o quê? A serviço de pai e de todo altar. Então, quando o Senhor fala que nessa separação, foi Deus que determinou pela circunstância de que da não obediência. Ele diz aqui, ó, odiar a Jacó. Então, já criou aqui, ó, na descendência de Jacó, nesse espaço aqui já havia o ódio. O ódio pode juntar com quem trabalhava, com quem estava aqui, ó, junto do pai? Não trabalhava. Então, foi aquele ódio, então foi aquilo que aconteceu. Por causa da bênção de quem? Daquele altar mais antigo. Por quê? A gente já não vou falar, mas vou depois mostrar naquela genealogia, a primeira revelação. O que acontece com isso? Deus tem que trazer o quê? Junto ou separado. Como é que eu posso sobreviver? Eu vou ficar nesse duro serviço? Ele diz, vou tirar aquilo do meu lar, que é isenção e ódio, né? Rancor, mágoa, ressentimento. Mas o que eu quero falar para você, foi Deus que determinou? Não. Foi a desobediência? Foi. Mas o que eu posso fazer agora? Ele dizia aqui, ó. Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me. Abençoe-me, porque eu queria, Esaú queria estar junto daqueles que era a bênção do Senhor, bem pequenininho. Também a mim, meu pai, de pouca preocupação. E, levantando as voz, chorou. Então, aqueles que choram, que planteiam, que ficam sempre como lhe respondeu Isaac, seu pai. Fica naquele som, somente para lugares férteis querem ir, da terra para ser a sua habitação. Mas o que? Não tem orvalho que cai do alto. Vive só da espada. O que é espada? Óleo por óleo. Fim por fim. Mas o que acontece com o Senhor? Eu tenho que passar a odiar? Não. Eu vou me limpar. Não é porque eu vou estar aqui, não. Eu quero ser a imagem e semelhança do Filho, do Criador. Tá bom? Um bom final de noite ou de dia, quem vai servir o dia para servir ao dia, para servir ao Senhor, um momentinho para ouvir a palavra do Senhor. Então, às vezes, as pessoas, quando explicamos o Evangelho, eles querem inculcar em si, que estão impondo. Não, pessoal, cada ser tem que ver algo que está em ti, que traz o que? Uma disenção, uma separação, espada. Não ser de dura serviço que não suporta grande dor e não tem o que? Um momento para falar com o Criador de obediência. Fazendo uma oração que Deus, o Espírito Santo inspirar no coração. Boa noite, ou bom dia para quem assistir pela madrugada. Eu só disse, quem me busca de madrugada, a madrugada quer o quê? Uma experiência de serviço a teu irmão, ou seja, aqueles que oram, que clamam, às vezes muitos estão em lugares de descanso, sem o seu jugo, né? E procurando descanso, quando todos estão naquele altar, com a vara. Boa noite, a Santa Paz do Senhor. E bom dia para quem ouvir durante o dia, pode ficar no lar, em qualquer ambiente, explicando. Revelando com explicação.